Então, pra gente entrar nesse mundo de fansite, é legal a gente explicar o que eles eram. Que é o que o Jorge perguntou, inclusive. Então, não é nem o que eles eram, porque eles ainda existem, mas bem menos do que há um tempo atrás. Então, eram basicamente portais de notícias, de fotos, de informação sobre algum artista específico, ou série, ou até filme, ou, enfim, franquias, né? E quando eu falo de franquias, assim, o que mais me pega era o site que quem tava lembra, era o Foforks, que era de Crepúsculo. Ai, era muito bom! Era um site, era meio sátira, né? Ele era meio que uma... Não, o Foforks, ele era notícia séria. Ele era notícia séria. Mas tinha um. Que era meio de... Não vou lembrar o nome, mas tinha. E... Então era tudo reunido nesse portal. Então, isso assim, pré-Twitter, ou começo de Twitter, pelo menos. Então a gente não tinha Instagram do jeito que a gente tem hoje. O Instagram, quando ele surgiu, ele era só usado por usuários de iPhone na época, em comecinho lá dos anos 2000, o que afunilava muito acesso, então não era todo mundo que tinha acesso ao Instagram. Isso fazia as pessoas acessarem os fansites, no sentido de abrir o navegador e colocar www.fansitedofulano.com.br. E lá, aí sim a pessoa tinha acesso a notícias e tudo mais. Pra começar a falar de fansite, a gente pode falar do nosso, né, Fê, que a gente teve em comum ali, que foi por onde a gente se conheceu. Me manda o link dos teus slides no WhatsApp, que eu não Mando. Que aí eu abro aqui. Mando sim, peraí. Tá. Deixa eu achar. E aí a gente pode falar tanto do HD mesmo, na primeira versão dele, quanto do VDBR, que foi onde a gente se conheceu de fato. Sim! Que era, né? Onde tudo eu tô começou. procurando aqui Não, assim, não sei se isso já aconteceu contigo, mas nessa mesma época de fansites, tinha também muitas comunidades do Orkut. Isso ainda antes, né? As comunidades do Orkut, eu diria que elas vieram antes. Mas o que eu ia falar é que eu também fiz amizades em comunidades do Orkut que persistem até hoje. Eu tenho amigas que também são amigas até hoje. Eu acho que elas não estão online no momento, mas vou deixar um beijo aqui pra Ana e pra Chu, minhas amigas que eu e a Isabela conhecemos numa comunidade do Orkut de High School Musical, quando a gente tinha 15 anos. Aí a gente combinou de se encontrar, porque a gente era adolescente, aí nossas mães se falaram no telefone. E aí eu e a Isabela pegamos um ônibus e fomos pra Joinville ver as nossas amigas que conhecemos no Orkut e somos amigas até hoje. Nós 4 somos amigas até hoje. E é uma coisa que formava amizade real, de fato, né? Dessa forma que você tá falando. Porque não ficava só no virtual. Que tinham, basicamente, nas comunidades do Orkut, você estava conversando com pessoas que tinham coisas em comum. Então, querendo ou não, faz muito sentido que estão saindo amizades dali, né? Tá. Então, a gente se conheceu no VDBR, que era um fansite de The Vampire Diaries. Não sei se foi o primeiro a surgir, ou um dos primeiros, era de fato um dos maiores. E aí a gente se conheceu porque, enfim, a gente fazia as colunas lá. E depois a gente montou o HD, que virou não um fansite, né? Não era um fansite o HD, mas ele tinha essa pegada da galera entrar lá no www para poder acessar as notícias, as reviews e tudo mais. E deixa eu ver aqui. E aí, como que funcionava esses fansites? As pessoas erroneamente achavam que era um trabalho remunerado, pago. Que a equipe que mantinha fansite recebia um salário. E posso dizer que, não vou dizer todos, né? Porque vai que tinha algum que era assim. Mas, sei lá, 90% deles, 95%. A galera trabalhava, né, entre aspas, por hobby. Justamente por fazer algo que mantivesse um contato com aquele universo que ela gostava, com aquele artista, e ainda criava essa comunidade de visitantes, e formava amizades e tudo mais.
Então, era uma equipe, dependendo do fansite, grande. Já fiz parte do VDW, por exemplo, com o Léo, que chegou a um pico de, sei lá, mais de 15 pessoas envolvidas. Então, cada um tinha o seu. O VDW é. Aí. É esse daí. Tem dois do VDW. Esse foi o primeiro. E chegou uma época ali, quando o TVD tava. Na época das convenções, eu acho, que a gente chegou a falar. A gente teve uma equipe muito grande. Então, tinha galera que atualizava a galeria de fotos. Tinha galera que legendava vídeos. Tinha galera que postava notícia. Tinha galera que mexia com rede social. Então, era muito segmentado. Sites menores, às vezes uma pessoa, dependendo, fazia tudo isso. Mas nunca foi remunerado, nunca foi um trabalho. A grana que podia entrar, se entrava, era dos ads ou de link comissionado, que a gente vendia, fazer parceria com editora, ou enfim, né? No caso de TVD, por exemplo, que a gente fazia parceria com algumas livrarias. Submarino, na época, a gente fazia link comissionado. O que vendia vinha uma porcentagem pra gente, mas não gerava salário. A gente investia de volta no próprio site, que tem um custo, né? Então, outra coisa que as pessoas acham que é de graça tudo, e não é. Você tem que pagar o host, você tem que pagar o domínio, você tem que pagar muita coisa. Então, isso que entrava pra gente, acho que até no HD foi assim, a gente revertia pro próprio site, né? E aí, assim, ao passar do tempo, essa dinâmica de fansite, de portal, mudou. E eu acho que foi de forma natural, com o aumento da popularidade de rede social, principalmente no Instagram. O Twitter teve ali o seu papel, o seu boom, mas eu acho que quando o Instagram virou mais democrático, então abriu para os usuários de Android, por exemplo, que aqui no Brasil era a maioria até um tempo atrás. Muito mais gente teve acesso, então focou-se essa transmissão de informação, de foto, de notícia no Instagram, no Twitter e no Instagram. Então ficou uma coisa muito mais dinâmica, muito mais rápida. As pessoas querendo informação mais simples, né? Mais concisa, mais direta. E é uma coisa que tá ali na palma da mão. Não tinha que entrar no lugar específico para você ver sobre um artista, que a galera hoje em dia acha isso trabalhoso. Então esse consumo mudou bastante. E nessa... Na tua opinião, qual era o melhor aspecto dos fansites? Depende muito da pessoa. Para mim, por exemplo, era o hobby de ter onde praticar o meu inglês. Porque... eu amava isso. Então, porque assim, nas posições que eu tinha nos fansites, era basicamente, a gente chamava na época de news poster, que a gente catava notícia gringa, traduzia e postava, né? As notícias não saíam aqui direto, elas saíam em fontes dos Estados Unidos e tal. Então, ter esse contato de, eu tô mexendo com uma série que eu gosto, um assunto que eu gosto, me interessa, e eu ainda tô praticando meu inglês. Então, isso me pegava bastante na época. Eu estudava publicidade, né? Então, eu lembro que eu colocava as coisas de fansite até no meu currículo, quando eu comecei a procurar estágio. Eu fiz isso pra caramba! Porque para esses empregos de agência e etc, tipo, super te ajuda, porque te mostra que tu sabe mexer com determinadas coisas, que tu tem ali uma visão estética, tu tem um portfólio para mostrar. Os meus vídeos de TVD, os videocasts, foi basicamente o portfólio que eu apresentei para pegar o meu primeiro emprego não era nem assistente de montagem ainda, era de assistente do assistente. Mas eu mostrei, tá aqui um vídeo que eu fiz, o que a pessoa que tá me entrevistando já sabe. Bom, tu sabe abrir um software, importar as coisas que tem na câmera, colocar as coisas juntos e exportar, beleza, sabe? Então, tipo, eles sabem que eles podem, tipo, a gente filmou esse making off aqui, sabe? Tipo, salva esse material, importa pra dentro do software que depois alguém vai vir montar, sabe? Então, querendo ou não, aquilo gera uma coisa que eu tava praticando e que literalmente eu uso até hoje são habilidades que eu construí em função dos fansites. Exatamente. Que, pra mim, literalmente se tornou minha carreira. Literalmente. E hoje, pra mim, ajuda na minha, porque querendo ou não, eu fiz um curso de inglês na época, mas assim, eu não viajei pra fora pra me aperfeiçoar. Então, eu treinei e eu aprendi muita coisa de vocabulário, enfim, com
com o site, ouvindo vídeo, legendando vídeo, traduzindo coisa. Então, coisas que a gente carrega até hoje, né? De fato, ajudaram nas nossas profissões, assim. E aí, assim, falando por mim, depois eu quero saber de você. Eu entrei nesse mundo, eu fui introduzida nesse mundo é uma história muito específica, em 2009. Vamos lá, vem comigo. Em 2009, eu não sei quantos anos eu tinha. Eu não sei fazer conta. Eu tinha 17? 18, 17, não sei fazer conta. Então 17. Muito bem, tinha 17 anos. Foi o período de lançamento do Lua Nova, da saga Crepúsculo. Tá. Vamos começar por aí. Eu, com 17 anos, não tinha nada pra fazer da minha vida. Eu estudava de manhã, mas assim, era isso. Os atores vieram pra São Paulo, veio a Kristen e veio o Taylor. E eu sempre fui muito fã do Taylor e da saga Crepúsculo no geral. Catei umas amigas e fui pra porta do hotel que eles estavam aqui em São Paulo. Beleza, tava lotado. E aí, lá, eu passei a madrugada nesse... Tô falando, eu não fazia nada da minha vida. Eu passei a madrugada na frente do hotel, na calçada, literalmente na calçada. Não é tipo, na calçada. E aí, eu lembro que no meio da noite, tinha uma galerinha lá dormindo, a gente tava conversando e tal. E aí, desceu uma menina e ela mostrou pra gente que ela tava hospedada lá dentro do hotel. Então, ela conseguiu tirar foto com a Kristen. E ela tava mostrando lá pra gente e tal, que ela foi acessível mais lá dentro, eles não iam sair e tudo mais. E aí, conversa vai, conversa vem, o nome dela é Luísa. Ela falou que ela tinha o site da Kristen, que era o Kristen Stewart Brasil. E aí a galera lá, nossa... Porque assim, de novo, a galera acessava o fansite. Mas ninguém sabia que tava por trás disso, né? Então, quando ela falou, teve uma galera que tipo, nossa, eu acesso, eu conheço o seu site, não sei o quê. E aí, conversando com ela comentou que ela estava abrindo, junto com os amigos, o site da Ashley Green, que é a Alice. E aí eu falei, como é que faz esse esquema aí pra participar desse negócio? Aí ela, me passei teu MSN, na época era MSN. Como não tinha WhatsApp. O Green Brasil. O do Green Brasil, meu bebê. E aí eu entrei nesse mundo de passagem em 2009 pro Green Brasil. E aí eu fiquei nele um tempo. Eu falo até hoje com as meninas que faziam parte dele, a Mari, a Gil. E aí, a partir dele, aí foi um desenfreio de participar de fansite absurdo. E aí, enfim, porque realmente é um negócio legal, assim, pra quem gosta desse tipo de entretenimento. E aí, eu já tive, enfim, depois dele, a gente teve... Eu cheguei a fazer parte um tempo do site da Kristen, porque estava precisando de membros da equipe, daí eles puxaram que já manjava. Fiz parte do VDBR com você na coluna, do VDW com o Léo, uma parte maior, tomando conta ali, ajudei a tomar conta. O Léo, inclusive... o Léo é um stalker doido, porque eu fazia parte também do Ian Lovers, que era pro Ian Somerhalder. Acho que eu tenho. E aí, nesse site, basicamente, tem aí também. O site era da Alê, da Alessandra, mas como ela já trabalhava, já tinha uma vida, e eu ainda não, eu ficava com mais coisas pra fazer no site, porque ela tinha que trabalhar, e eu tava, tipo, o dia inteiro em casa, traduzindo coisas. E aí, eu lembro de uma matéria, eu não vou lembrar, enfim, qual veículo, mas era uma entrevista, assim, enorme, de páginas que o Ian deu. E eu traduzi pra postar no site do Ian Lovers. E aí o Léo, acho que ele acessou o site por algum motivo, o Léo do VDW. O Léo Vitório, ele tem canal hoje no YouTube. Beijos, Léo. E aí, maravilhoso, Léo. E aí, tô eu de boa lá, daqui a pouco eu recebo uma mensagem no Twitter de alguém que eu nunca vi. Oi, queria falar com você. Me manda seu contato. Mas, né, beleza, mandei. E ele começou a falar, faz dias que eu estou te procurando, porque eu vi que você tem tempo pra traduzir coisa grande. Basicamente me chamou de desocupada. Eu vi que você tem tempo, não quer participar do meu site? Aí eu falei, cara, que louco, quero. E aí, enfim, fui com o Léo nessa jornada. Aí teve também o site enfim, tivemos Phoebe Tonkin, teve o site do Nate também, do Cole, né, de TVD.
eu tive um site também com a galera do Green Brasil, da Kenzie Accola, mas ele ficou no ar há pouco tempo. Nessa época, a gente já estava criando uma vida, então ficou mais difícil de administrar. Enfim, tiveram vários aí. E hoje, eu faço parte... Enfim, então vamos lá. Quando eu comecei a ter uma vida, trabalhar, estudar e tudo mais, não tive tempo mais para fazer parte disso, o que me deixou muito triste, porque era, de fato, algo que eu gostava. E aí, quando a minha vida pegou um ritmo, ela sossegou, e eu entendi como é que ia ser minha rotina e tudo mais, eu senti que tava faltando fazer coisa que eu gostava. Sabe quando você entra naquela de, tipo, trabalha, estuda, volta pra casa, dorme, trabalha, estuda, volta pra casa. Piloto automático e... É horrível. E faz muito mal. E aí eu tava numa época desse esquema, trabalho, estudo. E eu tava, tipo, eu não tô fazendo nada por mim que eu gosto. Então tinha que ser uma coisa que não demandasse tanto tempo assim, porque agora existe uma vida. Não demandasse muita grana, então não pode ser um hobby, tipo, sei lá, fazer polo ou algo do tipo. Então tinha que ser algo pra minha realidade. E eu falei, putz, eu gostava de fazer parte de fansite, hein? Mas eu falei, mas não tem mais. Hoje em dia é só, tipo, rede social. Mas tinha um. Tem um, inclusive. Que é o TSBR, o Taylor Swift Brasil. Lá atrás, há muito tempo, eu fiz parte da equipe. 2011, por aí. Mas eu fiquei muito pouco tempo, saí. E aí voltei agora, 2, 3 anos pro TSBR, que ainda existe o site. Eles têm a rede social, e a rede social é de fato muito forte. Eu não sei se já bateu, inclusive, mas estava para bater 500 milhão de seguidores no Insta. Uau! Então, eu não vi se bateu, inclusive. Mas... E o que tu faz assim, é legal. no Taylor Swift Brasil? O que eu sempre fiz, traduzir notícias. Que é legal. o que... postar notícia, que é o que eu gosto. Então, assim, rede social é o foco? Mas não... Pra mim, tá? Pra mim, eu que venho lá de trás, pra mim tem a magia de abrir o WordPress e digitar a matéria. E colocar uma foto de capa e publicar. Então... Faz isso ainda, abre o WordPress. Faço isso ainda. Sim. Então... E é bem esporádico, assim, não é a loucura que era antigamente, mas é um negocinho que quando eu sei... Tava falando pras meninas esses dias... que saiu o podcast dela com o Travis, e a gente tinha matéria pra postar. Eu falei, cara, que delícia abrir esse WordPress pra poder escrever um negocinho. Então, é muito bacana. É muito gostoso. E você só fez parte do VDBR? Como é que foi? Sim, eu fiz parte só do VDBR depois do Elo Desfocado. Eu lembro que eu tinha uma parceria com o Walking Dead Brasil. Ah, sim, lembro. Porque eu falava inglês, né? E aí eles me chamavam às vezes pra... Outras pessoas falavam, só que, tipo, às vezes não era sempre que tava todo mundo disponível. Então, às vezes me chamavam pra quando eles conseguiam agenda com algum ator pra gente fazer a entrevista, né? Eu fiz 2 entrevistas pra eles. Você fez? Foi no Skype ainda. Era na época... No Skype, sim! Era na época que tu comprava crédito no Skype e aí usava o Skype pra ligar pra um telefone. Sim! Lembra? Porque, tipo, pra ligar do telefone brasileiro pro telefone americano, pela operadora, era, tipo, muito caro. Mas aí, se tu comprava os créditos do Skype e ligava pro telefone pelo Skype, aí era meio que baratinho, assim. E aí, isso também era um outro custo que os fansites tinham, né? Se tu queria, que aí, tipo, já era bem mais profissionalizado, no caso, né? Tipo, foi uma coisa que a gente, pelo menos no Desfocado, a gente nunca nem tentou fazer, não chegamos nesse ponto, né? A gente tinha esses planos, mas acabamos não executando. Porque para conseguir o contato dos atores, né? Como o Walking Dead BR, né? Ele conseguiu o contato dos atores através da agência, né? Como é que tu consegue o contato da agência? No IMDb, né? Tipo, o IMDb que a gente usa lá para avaliar filme, ler sinopse e etc. Existe o IMDb Pro. O IMDb Pro é o IMDb pago, tá? Então, tu tem que ter essa versão paga do IMDb pra tu postar alguma coisa. Então, digamos assim, eu fiz meu curta-metragem,
eu quero colocar ele lá no IMDb, dar crédito para todas as pessoas que trabalharam no meu filme, eu tenho que fazer uma conta no IMDb Pro para ir lá e acreditar. E também para me creditar do trabalho dos outros, né? Porque, tipo, aqui nos Estados Unidos, o IMDb, ele é muito o que valida que tu trabalhou numa produção. Porque se tu tá na página daquela produção no IMDb, é porque, tipo, a produção te aceitou na página, né? Então, sim, é muito, certo. Sabe mesmo, por exemplo, quando eu tô com visto de trabalho aqui, né? Então, uma das coisas que eu coloco no meu application do visto é o link do meu IMDb, porque daí a imigração entra no meu IMDb e eles conseguem ver que eu realmente trabalhei em todas aquelas coisas porque tá acreditado no IMDb, né? Então, tipo, o IMDb, ele é meio como se fosse o currículo padrão que a gente usa na indústria. Aqui, óbvio que tu sempre manda o teu currículo com crédito, mas pensa assim, eu posso escrever qualquer coisa no meu currículo, sim, né? Sabe, o IMDb é meio que uma garantia, assim, né? E aí, pra pagar esse IMDb Pro, era isso que os fansites faziam. E muitos, eles dividiam a conta, né? Porque $20. Dividir o quê? Em reais. Era a nossa Netflix da época. Ficava dividindo o IMDb Pro, porque daí por lá tu consegue entrar no filme, entrar no artista, ver os agentes que estão referenciados aí, tu pode entrar em contato. E aí, óbvio, né? Tipo, tem atores grandes que são agenciados por agências gigantes que não vão nem te responder porque sabe quem é tu na fila do pão. Sabe? Exatamente. Mas agentes menores, ou atores, né, menores que estão com agentes um pouco menores ou agentes que entendem que para esse ator é interessante fazer tal coisa, porque, sabe, é uma exposição que talvez ele ainda não tenha, enquanto outros atores maiores, quem ganha é o site, porque tu tá, né, surfando a popularidade do ator. Para alguns outros atores é o contrário, né? Tipo, é uma exposição que, tipo, eles não vão negar nenhuma oportunidade de exposição, ainda mais fora dos Estados Unidos, né? Tipo, nossa, tem pessoas no Brasil que, sabe, querem entrevistar esse ator, com certeza. Faziam isso, né? Então, esse era um aspecto bem legal dos fansites também, assim. Quem que você entrevistou? Você entrevistou uma menininha, não era? Eu entrevistei uma menininha que ela fez um papel famoso, que é porque, tipo, e tem um vilão famoso em The Walking Dead, que é o governador, né? Então, o governador, ele basicamente é o personagem que aparece e ele estabilizou a primeira comunidade que é meio civilizada após o apocalipse, né? Então tem todo esquema pra entrar na comunidade, porque, sabe, é tudo cercado, tem segurança para os vizinhos invadirem. Então tem diversas regras, não pode quebrar essas regras. E o que acontece é que a filha do governador vira zumbi. E aí, óbvio que ele quer quebrar as regras para manter a filha dele. E aí ele meio que mantém a filha dele zumbi presa. Só que ele, tipo, ela é zumbi e ele, tipo, penteia o cabelo dela, sabe? Ele não aceita que ela morreu, né? E morreu! Ele tem expectativa que tem um cientista lá que vai conseguir reverter, aquela coisa toda, né? Mas eu entrevistei essa menininha, zumbi, a que fazia zumbizinho, assim. E eu lembro do vídeo lá, ela tava claramente muito contente de dar uma entrevista internacional. Porque ela sabia que era do Brasil. Também, ela tinha 10 ela tava muito alegre. Ela devia estar, nossa, era sim, a fama internacional nem dela. Sei se ela fez alguma coisa depois. Sim. Foi bacana. E hoje em dia também, claro, mas naquela época, um dos pontos positivos do fansite era a gente tinha credibilidade. Então, se alguma notícia, na maioria dos casos, tá? Tinham alguns, mas na maioria dos casos, se uma notícia era postada por um fansite, ela era verdade. Sim, a gente fazia o trabalho de averiguar em diversas fontes e etc. A gente já sabia as fontes gringas que eram confiáveis e que não eram também. Que eram confiáveis, exatamente. Porque depois a gente foi aprendendo, né? Tipo, tal site gringo posta um monte de rumor, mas, tipo, entre 3 entre cada 5 coisas que eles postam não é verdade, sabe? Eles estão só especulando. Exatamente. E aí depois começa a dizer, não, tal veículo é sério, eles só postam coisa quando é confirmado, então a gente pode reproduzir essa notícia. Porque... E nisso se constrói a credibilidade de, tipo, tá, eu vou acessar tal site, eu vou seguir tal site, porque eles não brincam com nada.
Que é o caso do... Não querendo puxar sardinha, mas é porque eu tô ali dentro, eu sei como é que funciona. Claro. É o caso do TSBR. Então, assim, é um trabalho bem feito nesse sentido também, de calma. Não vamos sair postando coisa pra ser o primeiro. Calma, vamos ver. Vamos ver isso daqui. E aí, isso é muito importante, ainda mais hoje em dia, que tem tudo... Qualquer pessoa pode postar qualquer coisa, e qualquer coisa ganha uma proporção enorme. Então é legal ter esse cuidado, assim, sabe? Tipo, vem com a gente, que a gente sabe. Não, total, né? Mas nessa que a gente tá falando? Era de fake news, saber quais são os então lugares, tem critério, né? Pra tu saber, tipo, eu posso entrar nesse lugar e, tipo, saber que, tipo, existem pessoas que meio que fizeram uma pesquisa pra mim, pra garantir. Isso. E mesmo isso acontece. É verdadeira com portais que existem hoje em dia, por exemplo, como era o HD. Tu pode escolher determinados portais de acordo com... Porque aquela coisa, né? A crítica, ela depende muito da visão de mundo da pessoa que tá falando contigo. Então, exatamente. A minha crítica vai ser diferente da tua, que vai ser diferente de uma pessoa que tá no chat, né? E acaba que tu acaba, às vezes, te apegando a certos críticos porque eles acompanham o teu olhar de mundo. E depois acaba que, muitas vezes, tu troca o crítico que tu acompanha. Por quê? Porque tu já te acostumou a olhar o mundo através da lente daquela pessoa e agora tu quer ter a tua mente estimulada por outra visão de mundo. Então eu particularmente... Ou a tua opinião mudou. Também, pode acontecer, e aí já não bate mais, né? Com aquela... Falando do HD, por mim, que eu postava as revistas de DVD, mas eu sei que isso aconteceu com outras meninas também, tinha uma galera que super apoiava a gente. Tipo, não, tudo que você disse eu concordo. E é verdade. Tinha uma galera que vinha umas britonas assim pra atacar na nossa cara. De tipo, você tá louca? Não foi isso que aconteceu. Então, sim, e isso que era legal. Era isso que era legal. A questão do influencer, né? Quando tu... Isso é verdade pra todo mundo, gente. Tipo, eu sinto isso também. Tipo, quando eu assisto um filme, eu sempre procuro não ler a opinião dos críticos que eu gosto antes de assistir o filme. Porque eu sei que vai me influenciar. Porque eu já tenho uma tendência, tipo, até uma tendência de admiração, do tipo assim, pô, eu super admiro o trabalho dessa pessoa, acho que ela tem um repertório sensacional, acho que, tipo, os textos que ela escreve são, sabe, tu já tem meio que uma identificação com aquela pessoa, então tu já meio que tem uma pré-determinação a concordar, então eu sempre tento, tipo, eu só vou ler a crítica depois. Eu primeiro vou assistir, eu vou ver qual é a minha primeira reação ao filme, e aí depois eu vou ler. E, tipo, não tem problema tu mudar de opinião sobre alguma coisa depois que tu conversa com outra pessoa. E, na verdade, lógico, imagina. É extremamente normal. Porque é aquela coisa. Eu tenho as minhas experiências de vida, tu tem as tuas experiências de vida. Consequentemente, a gente vai projetar essas experiências em tudo que a gente assiste.